Olá, você, empreendedora, empreendedora, líder, gestor e futuro empreendedor da contabilidade. Hoje temos aqui conosco Maria Carolina, Head de Marketing do G-Click, uma solução web para gestão de tarefas contábeis, e Mariana Oliveira, diretora executiva da NTW de Marília. A NTW é a maior rede de franquias de contabilidade do Brasil, com 140 unidades, e o nosso tema não poderia ser mais instigante, mais talvez até polêmico, né? As técnicas para gerenciamento da sua empresa, do seu escritório de contabilidade em home office, né? Depois do advento dessa pandemia, e eu acho que esse tema se tornou extremamente relevante para todos nós. Ei, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. Obrigada, Roberto, e Dianisa nessa tarde. Espero que seja um bate-papo maravilhoso. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? Nesse contexto que ninguém estava preparado de verdade. Exatamente. Se me perguntassem há 2 anos aí se eu um dia ficaria um mês inteiro dentro de casa, eu ia falar que jamais. Quem é a Mariana? Por que a Mariana resolveu se intrometer no mundo da contabilidade, Mariana? Que história é essa? Vamos lá. Eu moro no interior de São Paulo, em Marília, e sempre, assim, voltando bem lá atrás, enfim, eu sempre me imaginava numa mesa de escritórios. Para mim era certo, assim, por referência familiar mesmo, assim. Eu falei, bom, vou fazer contabilidade e vamos ver o que vai dar isso aí. Eu sempre me interessei muito por ideias novas, por entender como as empresas funcionavam. Esse mundo corporativo, assim, me interessou muito. Durante a faculdade, durante a graduação, eu precisei fazer um trabalho, aqueles projetos, assim, preciso ganhar horas na faculdade e tudo mais. E o projeto era justamente ajudar outros alunos a montarem uma empresa. Foi um projeto de último ano da faculdade, eu pedi para ficar, eu fiquei 1 ano como voluntária na faculdade, depois vim a dar aula na faculdade, então foi super legal. Assim, trabalhei em alguns escritórios, né, aqui da região, né, da cidade, e eu sempre via algumas coisas. Então, olha, eu acho que talvez a forma como você atende cliente pode ser um pouco diferente. Eu fui dando os famosos pitacos, assim, nas coisas. Foi assim que eu fui entrando no meio contábil, né? Eu comecei a ir por esse caminho internacional também, de tributação da pessoa física, empresas fora e tudo mais. E aí hoje é isso que a gente faz com a unidade da NTW aqui em Marília, né? A gente oferece o trabalho tanto de gestão da empresa, enfim, de administração, consultoria ali, quanto essa veia internacional de holding patrimonial para residentes no exterior e tudo mais. Né? Hoje, alguns cursos, alguns professores já adotam na graduação esse incentivo, né, à atividade empreendedora, que é tão bonita, né, que é realmente o grande fator de geração de riqueza e de emprego e renda para qualquer país, né? Não é só aqui no Brasil, em qualquer país. Sim. E outra coisa que você colocou aí que é sensacional, que muita gente não acredita, é que é possível trabalhar no Brasil ou trabalhar fora do Brasil, no Brasil. E é um mercado riquíssimo, de carência de profissionais. Eu falava, não é possível que tanta gente saia do país. Eu não tinha uma... A gente fica aqui na rotina Brasil e tudo mais. Quando a gente não está no meio, a gente não tem uma perspectiva da quantidade de brasileiros que vão morar fora. E quando eu comecei a entender, eu percebi que a gente estava lidando com uma mina de ouro, assim. E é uma troca de cultura, de experiência muito rica. Sensacional. Maria, e você, como é que foi parar no G-Click? Explica pra gente a sua história e a história do G-Click. A G-Click, na verdade, é uma solução que nasceu dentro de escritórios contábeis, de 2 escritórios de contabilidade, para atender a demanda justamente de organização, de automatização, para solucionar algumas dores do empresário contábil. Hoje, né, nós somos a solução que somos para gestão de tarefas e processos específica para contadores, que muda realmente a realidade do escritório contábil, né? Muda a forma de gestão, muda de nível a gestão dos escritórios de contabilidade. Eu sempre fui do universo de startup, de SaaS, desde o meu primeiro estágio, desde a faculdade,
E eu entrei na G-Click no momento em que a gente estava validando o produto, né? Na verdade, a minha imersão no mercado contábil aconteceu por conta da G-Click, que se comunica com o mercado contábil. Então, eu aprendi, entendi, conheci o mercado. Que universo era esse da contabilidade que precisava tanto do que a gente fazia? Vamos voltar a março de 2020, dia 13 de março de 2020, quando, de repente, surge algo completamente inesperado nas nossas vidas, né? Seria inacreditável alguém falar que a gente não poderia sair de casa, que a gente teria que trabalhar em home office, se manter isolado dos nossos colegas, dos nossos clientes. Como é que foi isso para vocês? A NTW, a unidade aqui em Marília, ela ia ser lançada na semana em que tudo fechou. Então, Nossa. Nós começamos assim com um desafio daqueles. E aí a inauguração ia acontecer em 14 de março do ano passado, que foi exatamente na semana em que decretou o fechamento total de tudo. Bom, e agora, né? Como que a gente vai fazer? A equipe, como era pequena, então vai todo mundo para casa, né? Ninguém pode ir lá. Acho que a Maria sabe bem, assim, dessa rotina de escritório, de que, assim, tem coisa que a pessoa tem que estar lá fazendo. Não, foi um salto gigantesco que os escritórios de contabilidade tiveram que dar para poder se organizar, assim, em home office. Tá, temos computador em casa? Temos computador. Nós tínhamos sistemas em nuvem, então isso facilitou bastante, mas existia a demanda do cliente, a parte mais desafiadora, assim. Nós já tínhamos criado uma forma de compartilhamento online com o cliente, mas existiam alguns clientes, por exemplo, os clientes rurais, a pessoa chegava ao final do mês, ele me levava uma caixa de documento. A gente disponibilizou alguns horários, então, tinha uma hora marcada naquela semana que o cliente poderia levar o documento e ficar meia hora lá. Depois, no próximo mês, a gente já começou a diminuir isso. Olha, fulano, você não pode tirar uma foto um pouco melhor, com uma luz um pouco melhor, para poder compartilhar o documento? A gente teve que fazer uma reeducação com o cliente, enquanto a equipe se separou muito bem para poder não deixar de atender ninguém. Acho que a comunicação é o principal pilar aí do trabalho em home office. Tem que ter uma comunicação clara e objetiva. E nesse período, vocês cresceram? Vocês conquistaram novos clientes também? Ou não? Ficaram do mesmo tamanho? Sim, nós crescemos. Antes do cenário, que a gente viu de todas as situações, a gente conseguiu muitos clientes da nossa região. O que aconteceu foi que alguns contadores pararam. Eles não tiveram condição de levar a equipe para trabalhar em casa. Não tinha estrutura tecnológica para isso. Muita procura de regularização de empresas que ficaram um tempo aí sem informação, sem atendimento. Maria, e lá no G-Click, como é que foi? Como é que vocês enfrentaram esse desafio? Primeiro momento foi, tipo, vai ser muito rápido, a gente vai voltar pro escritório e vai ser isso. No segundo momento, a gente percebeu que não ia ser tão rápido assim e que a gente tinha uma grande oportunidade como empresa. Num momento em que estava todo mundo meio desesperado, meio como a minha empresa vai trabalhar, com a G-Click você vai conseguir trabalhar. A sua contabilidade vai continuar, a sua empresa vai continuar sendo rentável. E acredito que a gente soube aproveitar muito bem, a gente cresceu na pandemia. Falando sobre estratégia de gestão de equipe, né, remota, eu acho que é importante a gente entender que a gente não tá... O que a gente está vivendo hoje não é um home office, né? A gente está vivendo uma situação isolada, específica, muitas variáveis, tanto de mercado quanto, né, pessoais, assim. A gente está lidando com ansiedade, com medo, com isolamento além do home office. A gente está lidando com várias coisas e equilibrando vários pratos. Então, não é apenas o trabalho remoto, né? E a rotina engoliu o trabalho, né? E o trabalho engoliu a rotina de casa. Então, então assim, realmente é uma situação peculiar, extrema, né? Vamos dizer assim. A gente precisa lidar com a nossa saúde mental, a gente está precisando enfrentar coisas que a gente não enfrentava antes, né?
acho que a primeira coisa para você entender como gerenciar uma equipe à distância, uma demanda à distância, um escritório que seja, é entender o cenário. Eu sempre gostei de trabalhar por demanda, por entrega. Então eu nunca fui muito apegada com o meu time em relação à forma, né, ao modo como elas trabalham. Em casa não tem jeito, cada um tem o seu modo. Cada um tem a sua forma de fazer, cada um tem a sua rotina. Existe um padrão de qualidade, não um padrão no modo de fazer as coisas. Então, acho que eu lidei com essas duas coisas nesse momento. De entender como que eu ia fazer, cara, a gente vai dar conta como time, de entregar tudo que precisa. E agora, junto com isso, tinha a questão da comunicação, que passou a ser muito transacional. Então, entender que, cara, você precisa separar um tempo no seu dia para escutar a equipe. Só para falar, para trocar, para desenvolver uma ideia, para estimular a criatividade. No escritório físico não tinha o café, não tinha o horário da descontração, da brincadeira, do almoço, do happy hour com os amigos. Pois é, tem que fazer também. A gente está vivendo hoje um desafio completamente diferente. Escritórios hoje que tem uma geração inteira que nunca se viu. Trocar a equipe inteira durante a pandemia. Como manter a cultura? E o primeiro ponto é, o que é cultura? Cultura, basicamente, é entender qual que é o propósito da sua empresa, para que você vai fazer falta no mundo, né? Porque isso é seu propósito. E aí, você tem que definir também seus princípios. O que é princípio e valor? São aquelas coisas que você não abre mão de jeito nenhum, né? Faça conversas semanais, quinzenais, diárias, explicando cada um desses itens para a equipe. E depois disso tudo, depois de colocar software, depois de usar o software em nuvem, depois de controlar os processos, depois que vocês entenderam que essas questões culturais são importantes também, qual que é o próximo passo? O que espera no futuro pós-Covid? Eu acredito muito, Roberto, de que não faz mais sentido a gente escolher um extremo. Eu acredito que vai depender do perfil do seu colaborador. A gente disse, né? Tem colaborador que nunca trabalhou fora. Ele tá trabalhando de casa desde sempre, desde que ele começou. Exato. Então não faz sentido eu tirar uma pessoa que rende super bem em casa, as metas aí em dia, e levar ele para o escritório. Ele não vai funcionar nada. Ele vai se sentir deslocado. Pensa em São Paulo, capital. 10 milhões de pessoas saindo de casa de manhã, pegam 2 horas de trânsito, chegam no trabalho, ligam um computador, começam a trabalhar. Aí, 6 horas da tarde, todo mundo volta. Entope metrô, entope ônibus, entope mais 2 horas. Quer dizer, a pessoa perdeu 4, 5 horas da vida dela para fazer coisas que ela poderia fazer de casa. É bem provável que a gente tenha empresas físicas ainda. Sim. Vamos escutar a Maria, que a Maria está vivendo uma situação bem próxima a essa lá no G-Click, né? Uma empresa 100% virtual. Vai ficar 100% virtual? O que vocês pretendem? Então, a ideia é que a gente tenha um esquema híbrido. Na verdade, isso já está acontecendo. Eu sou uma super adepta ao home office, super, hiper, mega, que eu realmente rendo muito bem à distância e tal. Mas algumas pessoas, às vezes, até por falta de autoconhecimento, da forma que trabalham melhor, se perdem no processo, assim. Então, a gente sentiu agora a necessidade de ter uma base para fazer esquema de escala, alternando as pessoas, até para as pessoas saírem do contexto, do universo casa e família. Então, hoje a gente voltou a ter um lugar físico para marcar reuniões pontuais. Como gerenciar a equipe para a entrega desses resultados com qualidade no prazo, nesse momento de isolamento? Acho que esse é um ponto da gente considerar que não adianta, e isso eu percebi ao longo prazo, eu tendo a ser uma pessoa um pouco controladora, eu gosto de estar ali por dentro de tudo que está acontecendo sempre, só que não adianta eu querer cobrar. Então, estabeleci o que deve ser feito. A gente tem o nosso controle interno de processos, e aí a gente estabeleceu pequenas reuniões, assim, delimitou a função de cada um, de forma bem clara, e colocou prazo. E tem funcionado bem para a gente aqui. Estreitamos um pouco a comunicação, definimos
os horários que a gente ia se comunicar todos juntos para entender como estava acontecendo. A roda está girando e a gente consegue visualizar isso de forma prática e objetiva, o que está todo mundo fazendo, e está tentando equilibrar uma nova fase, né, que é essa de trazer o híbrido, de entender quem funciona melhor em casa e quem funciona melhor no escritório, e como que a gente pode unir essas duas qualidades. Minha agenda está no Google. Até assim. A minha também. A minha também. Tudo delimitado, inclusive questões de saúde tem que estar lá, porque senão. Desde agenda até sistemas de gestão de tarefas, em que eu posso acompanhar produtividade de onde eu estiver, tudo que eu estou pedindo, de tudo que o meu departamento está demandando, né, o meu dia a dia está demandando, que envolve outras pessoas. Eu acho que você fazer através de uma ferramenta é o único jeito possível quando você está de forma remota, e mesmo trabalhando numa empresa, ter certeza de que o seu time está falando a mesma língua, está falando a partir de um mesmo prisma, né, de informação. Eu acho isso muito importante. Então, se você quer conhecer a gente melhor, ainda não conhece, você acessar no site, pedir lá uma demo para bater um papo com o nosso time de consultores. Vai ser um prazer ter vocês no nosso ecossistema. Aqui, como NTW, né, como escritório, a gente tem feito um trabalho com o cliente nesse sentido, de mostrar para ele, né, que apesar das atividades, a gente teve bastante clientes que estavam nas atividades mais críticas, aí como restaurante, tem as atividades também de medicina, de saúde, que inclusive agora a gente vai começar um projeto bem legal para falar com esses profissionais, para orientar eles no sentido burocrático e de gestão, né, de clínicas. Então, como fazer essa gestão? Fica aí o convite também para você acessar nossas redes e estar aí informado sobre esse projeto e sobre tantos outros que a gente tem feito. Eu gosto muito de trabalhar igual eu trabalhava com os estudantes lá na faculdade, que é com o projeto do negócio mesmo, planejando o negócio, entendendo como funciona, e que a gente consiga, aos poucos, entender as nossas prioridades, entender o que a gente quer de fato, onde a gente funciona melhor trabalhando, né, mas que seja a melhor forma aí para ter o sucesso. Muito bem, conversamos aqui com duas jovens profissionais extremamente bem-sucedidas, extremamente competentes, e foi uma conversa agradabilíssima. Espero que vocês tenham aproveitado. Por favor, divulgue esse vídeo, que muita gente está precisando de escutar essas duas senhoritas aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa semana e uma boa saúde para todos, né?